Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Feliz Páscoa, uma boa tarde. Eu sou Fernanda Jordão e é com uma imensa alegria que estamos aqui reunidos em nome de Jesus para celebrarmos a Páscoa, uma festa tão importante, tão linda para o povo cristão, para nós que acreditamos em Jesus Cristo, que acreditamos que Ele venceu a morte. A ressurreição é esse vencer a morte, para que a gente possa juntos caminhar em verdadeira adoração a Jesus Cristo. Eu espero que vocês tenham passado uma semana abençoada. O nosso intuito do programa é sermos cada vez mais homens e mulheres de oração. Não tem como eu não passar por esse processo da minha transformação e não ser edificada, moldada. Eu falo muito isso para vocês. A nossa idade cronológica vai passar, quer a gente queira, quer não. A gente nasce, cresce, envelhece e morre. Mas a nossa idade espiritual, o nosso amadurecimento espiritual, depende de nós, depende da nossa escolha. Então, eu convido você a ser esse homem e mulher de oração, que você queira mudar a sua vida através de Jesus, porque sozinho muitas vezes é muito difícil, é desafiador. Nós temos costumes, crenças, hábitos enraizados muito forte. Nós temos uma cultura do mundo que diz que a gente precisa ter muitas coisas. Muitas vozes, muito barulho, muito ruído. Nós nos comparamos o tempo todo com os outros. E a nossa comparação, o nosso foco tem que ser em Cristo. É só a Ele que nós temos que nos comparar. A partir do momento que o meu foco, o meu olhar está em Jesus, eu não tenho mais por que ficar preocupada olhando os outros. Jesus nos ensina o tempo todo orar e vigiar. Vigiar o quê? Os nossos pensamentos, as nossas emoções. Porque a partir do momento que eu mudo os meus pensamentos, eu mudo os meus sentimentos. A minha fala é diferente, as minhas ações são diferentes. Eu crio um novo hábito. E é isso que Jesus espera de nós, essa verdadeira transformação. A Páscoa foi o Cordeiro Santo que é Jesus. O sangue dele foi derramado por nós, para pagar os nossos pecados, pagar as nossas falhas. Porque Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, sabe o quanto nós somos falhos. Ele sabe o quanto Jesus mesmo falou, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muitas vezes a gente falha, a gente sucumbe e a gente fica pensando que o problema é o outro, é a sociedade, é o país, tudo é fora. Mas a gente não volta para o nosso coração. O que eu posso fazer hoje para ser uma pessoa melhor? Posso parar de reclamar? Posso orar mais? Posso um hábito que eu tenho, que eu sei que é errado, trabalhar para eu ficar livre? Porque Jesus veio nos libertar. Libertar do quê? Libertar da escravidão. E o que é essa escravidão? É tudo que nos aprisiona, tudo que nos paralisa, nos torna escravo. Então, muitas vezes a gente fica escravo da comida, escravo de bebida, escravo de drogas, de pornografia, de compulsões, seja de compra, de jogos, de falar mal, de reclamar. Quantas pessoas nós conhecemos que só murmura o tempo todo, só reclama o tempo todo, ou só fala mal um do outro? Então, meu intuito aqui é que todos nós que nos identificamos com Jesus Cristo, todos nós que somos o povo cristão, independente de religião, porque dentro do cristianismo nós temos várias religiões. E eu não estou aqui para falar de dogma, doutrina de religião nenhuma. Eu estou aqui para que juntos a gente possa aprofundar a nossa intimidade com Deus. Eu gostaria de quem puder, feche seus olhos agora,
para que a gente possa fazer uma oração. Vinde, Espírito Santo, enchei meu coração e minha mente com a sua presença. Doma o meu espírito indômito, guia para eu não perder o caminho. Conduze-me a não cair em tentação e me livra do mal. Pai querido, estou aqui na sua presença. Peço perdão pelas minhas falhas, meus pecados. Diga agora, quais são as suas falhas? Quais são os seus pecados? O que você espera, o que você quer tanto de Jesus? Seja uma cura, organização da sua vida financeira, restaurar o seu casamento, os seus relacionamentos. Fale agora. Ter uma paz e uma serenidade de espírito que só Jesus pode te dar. Nada compra esse equilíbrio, essa paz, porque é fruto do Espírito Santo. Peça agora o que tanto você quer. Reconheça as suas falhas e peça o perdão, para que hoje na Páscoa a gente possa receber Jesus com a alegria, que a gente receba a Cristo para fazer uma nova aliança, que a partir de hoje a nossa vida seja moldada, mudada, para que nós possamos ser homens e mulheres virtuosos, homens e mulheres de oração. Ajuda-nos, Pai, a ser uma pessoa melhor. Ajuda-nos a vencer a tentação. Esteja sempre presente em nossa vida. Quero que o meu coração seja cheio, que transborde do seu amor, Pai. O amor que faz o mundo mudar. Eu creio, Pai, mas aumenta a minha fé. Que o Senhor seja todos os dias o pão e a água viva que me sacia. Que só em Ti encontro a paz e o descanso, mesmo diante dos desafios da vida. Não temerei mal algum, porque sei que o Senhor está comigo. Ensina-me cada dia mais te conhecer, te amar e te louvar. Gratidão por estarmos juntos. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, hoje, com essa alegria enorme que é a comemoração da Páscoa, a gente faz essa nova aliança com Jesus. Hoje, Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte e Ele vive. E Ele quer te dar uma vida e uma vida em abundância. Ele não quer que a gente seja pessoas mornas, tristes, cabisbaixas. Nós que somos o povo cristão precisamos ser pessoas alegres. Precisamos viver no amor de Jesus. Porque Jesus mesmo disse, neste mundo vocês vão ter aflições, mas não tenham medo, eu venci o mundo. Se Ele venceu o mundo por nós e se Ele está nos prometendo vida e vida em abundância, por que você fica tão triste? Por que você tem tanta dúvida? Pessoas que eu converso que me relatam que está passando um período grande de aridez, que vão à igreja, mas não sente nada. E eu falo para elas, persevera, continua. Esse período de aridez é normal todos nós passarmos. E nós precisamos passar esses momentos de aridez. Precisamos passar os momentos que são desafiadores, que muitas vezes a gente não entende. Porque quando tudo está bem, quando tudo está bom, a verdade é que dificilmente a gente vai ao Pai, dificilmente a gente se lembra de agradecer. A gente pede muito o tempo todo. E na hora que a graça acontece, às vezes a gente agradece só na hora e depois a gente esquece. A gente não volta. E muitas vezes é na hora da turbulência, é na hora do problema, é na hora da dor, quando os nossos joelhos se dobram. E a gente suplica, Pai, tenha misericórdia. Não me abandone. Esteja na minha presença e me concede o milagre que eu tanto espero. Então, o deserto, os momentos de provação que a gente vive, são períodos que nos edificam como ser humano. São momentos que nos provam como ser humano. Prova a nossa fé para a gente perseverar.
É um momento que faz a gente lembrar que nós não temos o controle de tudo. Na verdade, nós não temos o controle de nada. Nós temos que lembrar sempre que nós somos criaturas e não criador. E se eu sou criatura, o Criador, Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e sabedoria, Ele me guia, me instrui da melhor forma. E se o tempo todo eu estou preocupada, se o tempo todo eu estou pensando nos problemas, eu não consigo fazer essa conexão com Deus. Eu não deixo espaço para Deus ser Deus em minha vida. E eu falo para você, se você consegue o tempo todo se preocupar, ou seja, se o tempo todo você fica pensando nos seus problemas, você sabe meditar. Sabe o que é meditar? Meditar é pensar na palavra de Deus. Então hoje eu convido você a fazer essa nova aliança com Jesus. A partir de agora, pegue esse problema que está tanto atormentando a sua cabeça e troca por uma promessa de Jesus. Troca pela promessa que Jesus nos diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Jesus diz em Lucas 22, 19 e 20, Jesus diz: este é o meu cálice da nova aliança, no meu sangue que é derramado por vós. Jesus está fazendo uma nova aliança com você nesse exato momento. Entrega para Ele as suas preocupações. Em troca, toda hora que você pensar no seu problema, você vai lembrar da fala de Jesus. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. E essa vida em abundância é a solução desse problema que você está enfrentando. É voltar a você ter alegria, amor, mansidão, bondade. Porque Gálatas nos ensina, Paulo, quando escreveu a carta de Gálatas, lá no capítulo 5, ele diz que quando a gente age por nós mesmos, nós produzimos imoralidade, nós produzimos bebedeira, nós produzimos raiva, luxúria, vaidade, ego. Mas quando nós estamos nutridos e agindo pelo Espírito Santo, nós produzimos amor, alegria, mansidão, leveza, paz, fidelidade, domínio próprio. Isso significa que nós não vamos ter os desafios? De forma alguma, nós vamos ter os desafios. Os desafios fazem parte de ser humano, de estar nessa vida. A diferença é a forma com que a gente passa a provação, a forma com que a gente passa o problema que a gente enfrenta. A gente passa com serenidade, com paz no coração, na certeza que nós estamos fazendo a nossa parte, mas que Deus está provendo o melhor. Porque orar também não é só eu ficar pedindo, pedindo, pedindo. A oração, dentro da palavra oração, nós temos dois verbos, o orar e o agir. Orar e ação. A partir do momento que eu orei, que eu pedi, Senhor, abre a porta de um emprego que eu tanto preciso, eu preciso agir. Eu preciso ir atrás, atualizar meu currículo, ir nas agências, conversar com as pessoas para ver se sabem de alguma vaga, procurar na internet. Isso é a ação. Mas primeiro eu oro, primeiro eu peço e na sequência eu vou agir. Então que a partir de hoje, nessa nova aliança que a gente faz com Jesus, a gente possa recordar sempre do amor dele, da fidelidade que ele tem por nós. Ele quer que a gente tenha essa vida, e essa vida em abundância. A Páscoa é esse período para a gente assumir esse compromisso com Jesus, para que a gente possa fazer nova todas as coisas.
É um tempo que a gente tem que lembrar, e não só hoje, mas lembrar todos os dias do amor e da misericórdia de Deus. É um tempo de mudar a nossa mente. É uma cosmovisão que nós precisamos ter. Às vezes você está me ouvindo agora e você fala: mas Fernanda, eu sou uma pessoa que eu creio, eu vou à igreja, eu leio a Bíblia, mas eu não estou sentindo a mudança. Porque essa mudança, a gente precisa ter a mentalidade renovada na palavra de Deus. Eu não posso simplesmente fazer de uma forma mecânica, automática, ou falar da boca para fora. Eu preciso acreditar no que eu estou lendo. Há na Bíblia mais de 8.000 promessas. E muitas gerações já passaram, muitas pessoas já morreram, e a palavra continua. É por isso que a palavra é viva. Porque eu preciso acreditar nessa palavra. E essa transformação da minha mente precisa acontecer. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, Paulo diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. O mundo, as pessoas falam toda hora, querem que a gente mostre um monte de coisa, que a gente tenha muitas coisas. E não é para o mundo que a gente tem que viver. Não é olhando, querendo agradar os outros, é sabendo quem eu sou. E como eu sei quem eu sou? Quando eu olho a minha identidade, eu sou filha amada de Jesus. Eu sou filha amada de Deus. Eu sei quem eu sou e Deus me fez exatamente como eu sou porque Ele me ama. E aí eu paro de ficar comparando, ficar olhando os outros, ficar criticando, julgando. Nós não temos que julgar ninguém, nós temos que amar. Então que nessa nova aliança a gente peça a Deus: Senhor, transforma a minha mente. Transforma os meus sentimentos, o meu modo de agir e o meu modo de falar. Para que eu possa ser uma fotografia viva de Jesus. Para que eu procure, antes de agir ou reagir, perguntar o que Jesus faria em meu lugar. E dessa forma ter a sabedoria e o discernimento. Para agir e reagir da melhor forma. E como que a gente faz a nossa parte para nos transformar? Primeiro, a gente precisa pedir, a gente precisa orar, mas nós precisamos fazer um exame de consciência. Eu preciso reconhecer em mim o que precisa ser mudado. Porque de repente, se eu julgo os outros o tempo todo e nem percebo, eu não estou entendendo que o que está predominando em mim é o orgulho. E o orgulho é um pecado, é a soberba. Por que eu julgo tanto todo mundo? Eu sou maior e melhor do que os outros? Quando eu reconheço que eu tenho o orgulho e a soberba, é quando eu posso pedir ao Pai que me molde e me transforme. Todos os milagres de Jesus, Jesus perguntava: o que você quer? Quando a gente olha de fora, a gente pode falar: nossa, ele é cego, lógico que ele quer enxergar. Ele é surdo, lógico que ele quer ouvir. Será que é lógico? Às vezes ele não quer aquilo. Às vezes ele queria um prato de comida, às vezes ele queria um remédio, às vezes ele queria um abraço. Nós precisamos enxergar e ouvir o que realmente nós somos. Quais são as nossas qualidades e os nossos defeitos? Porque olhar e apontar os dos outros é fácil, mas e voltar ao nosso coração? E reconhecer o que precisa ser mudado? Então hoje peça: Senhor, me dá sabedoria, me dá discernimento,
me mostra o que eu preciso mudar. Mostra o que eu preciso fazer, o que eu preciso deixar de fazer. Segundo lugar é a oração. A oração é a arma poderosa que nós temos. A oração nos protege, nos conforta, nos consola, nos dá segurança, alegria. Por quê? Porque ela nos coloca em intimidade com Deus. A gente só tem intimidade com quem a gente conhece. Se nós não tivermos o hábito de orar constantemente, todos os dias, todos os instantes, Deus não se faz Deus na nossa vida. E Deus, Ele quer ser Deus em todos os momentos, Ele quer participar. Mas para isso, nós precisamos deixar. Eu preciso da abertura. Então, se eu estou lá fazendo um afazer de casa, varrendo o quintal, lavando uma louça, Senhor Jesus, vem comigo, esteja comigo na minha presença. Não me abandona. Pai, agora eu tenho que sair, me protege, me abençoa, eu estou indo para o trabalho. Coloca palavras sábias na minha boca, sorriso. Mesmo se eu estiver enfrentando problemas e adversidades, o quanto eu posso ser luz na vida do outro. E a oração, essa intimidade com Deus, é que vai nos moldando, é que vai nos transformando. E no meu momento de oração eu vou lendo a Bíblia. Eu preciso conhecer a Bíblia. Você vai passar essa vida sem ler esse livro, que é o livro mais vendido no mundo inteiro? Leia. Veja quantas promessas tem ali. Veja o quanto Deus te ama, o quanto Ele te orienta através da palavra. Quando a gente lê a Bíblia, Deus tira um pouco de nós e coloca um pouco dele dentro de nós. E é assim que nós tornamos pessoas diferentes. É assim que nós tornamos homens e mulheres de oração. A prática do jejum, para quem pode, é muito importante. Se de repente você não pode fazer jejum de alimento, você pode fazer jejum de um hábito, de repente ficar sem celular, ficar sem usar redes sociais. Se você compra muito, ficar sem comprar. Algo que você está fazendo muito e você percebe até que está te prejudicando você. Faça jejum desse comportamento ou desse alimento. Porque o jejum mortifica a nossa carne. O jejum nos ensina a ter domínio próprio. Nós estamos vivendo uma era onde é tudo muito fácil, tudo muito rápido, tudo muito instantâneo. E quando não é do nosso modo, no nosso tempo, nós ficamos frustrados, irritados. Mas nós não somos mais criancinhas mimadas. Nós somos homens e mulheres de oração. Que nós sabemos que nós estamos aqui para servir e não ser servido. Nós lemos e acreditamos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E por que eu estou me intoxicando tanto? Com comidas, bebidas, hábitos que não são saudáveis? E aí depois eu quero uma mudança, mas eu não estou cuidando direito de mim mesma. Eu faço tudo mais ou menos para mim. Então comece a ter esse olhar para você. E quando a gente ora, a gente lê a palavra, a gente faz jejum, a gente precisa viver o que a gente está aprendendo. De nada adianta a gente aprender de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ame seu próximo como a si mesmo, se você não consegue se amar e você não ama o seu próximo. Esse amor é nos servir, com alegria, com mansidão, sem julgar. Porque quem vai julgar todos nós é Deus, só compete a Ele julgar. Eu não posso ser responsável pelo comportamento do outro. Como o outro age e reage, é problema dele. Eu sou responsável como eu posso agir e reagir. E se eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, se eu acredito em Jesus Cristo e eu quero ser semelhante a Ele, eu preciso ser todo dia um pouquinho melhor.
todo dia vencer a mim mesma. Negue-se a você mesmo, pegue a sua cruz e me siga, Jesus falou. Essa renovação, essa transformação, essa nova aliança hoje na Páscoa, que comece a partir de agora. Nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o Hora que Melhora. Estamos de volta nesse domingo abençoado de Páscoa, onde nós fazemos uma nova aliança com Jesus, onde a ressurreição ele vence a morte e a morte por amor a nós. Jesus deu a vida por você. Ele deu a vida para pagar os seus pecados, os meus pecados, e estabelecer essa aliança de amor, de misericórdia, de ternura. E Ele promete para a gente uma vida e uma vida em abundância. Eu quero deixar para vocês o meu WhatsApp. Depois vocês me mandam um oi, falar o que vocês estão achando, se está edificando a fé de vocês, ou simplesmente falar, eu quero ser um homem e mulher de oração também, estou junto. Eu preparo um material também do programa para que vocês possam reler depois, meditar a palavra de Deus. E aí você me manda um WhatsApp, o DDD é 11 9 5964 4343. O DDD é 11 9 5964 4343. E queria pedir para você também se inscrever no canal do YouTube. O canal do YouTube é a Hora que Melhora Fernanda Jordão. Hora que Melhora Fernanda Jordão. E o Instagram, a página está sendo feita, criada, é Hora que Melhora 43. Se inscreve lá no YouTube, às vezes não dá para você ouvir ao vivo, mas os vídeos ficam gravados lá para você poder ouvir e ajudar você a edificar a sua fé, tá bom? Nossa proposta aqui é nos auxiliar a ser esse homem e essa mulher de oração. E para isso, nós precisamos mudar o nosso hábito, ter um hábito novo da oração. Esse hábito exige que a gente tenha a constância na oração. Muitas vezes a gente acorda correndo, faz lá um agradecimento, bom dia, um Pai Nosso, pega um devocional e lê lá um versículo, e aí a interpretação daquele texto que quem escreveu aquele devocional fez, tudo isso é muito bom e é importante. Mas a gente pode vir direto na fonte da água viva. A gente pode vir direto na palavra de Deus. Então, nós termos o hábito de ler a Bíblia, manusear a Bíblia, é muito importante. E para isso nós temos que ter o nosso caderno espiritual, o nosso diário espiritual. Por que isso é importante? Porque quando eu abro a Bíblia e eu faço uma leitura, eu vou fazer uma leitura despretensiosa. Eu não vou preocupar ali em achar respostas ou querer entender aquele momento cronológico, teológico. A oração que a gente faz lendo a Bíblia é deixar que o Espírito Santo toque o nosso coração. Então, sem ter a pretensão de entender aquela passagem, o que está acontecendo naquele momento daquela leitura, eu vou procurar prestar atenção ao que o meu coração vai chamar a atenção, o que a minha mente vai ali saltar aos meus olhos. Às vezes é só uma palavra, às vezes é uma frase, é um versículo. Por exemplo, eu estou aqui com a Bíblia aberta e 3 palavras aqui já me saltaram os olhos. Corajosamente, ser batizado e acreditar. Então, eu não vi o contexto. São 3 palavras que aqui de modo aleatório saltaram aos meus olhos. Então, o que diz para mim, Fernanda? Você foi batizada. Acredite. Acredite o quanto Deus te ama. Acredite nessa promessa que Jesus coloca, que te dá uma vida e uma vida em abundância. Seja corajosa. Não tenha medo. Não tenha dúvida. E a partir daí eu começo a ter paz no meu coração. Eu anoto isso no meu caderno espiritual, no meu diário. Por quê? Porque o objetivo é que durante o dia inteiro eu me lembre dessa palavra que eu orei de manhã. E o fato de escrever faz com que a gente memorize.
A letra é única, igual a nossa impressão digital, igual a nossa voz. Então eu gosto muito de escrever ali com a minha letra. Ó, Jesus, eu estou aqui. Eu estou escrevendo aqui para o Senhor. Eu quero ser essa mulher corajosa. Eu fui batizada. Eu acredito na ressurreição. Eu acredito em Cristo. Eu quero ser essa mulher de oração. É uma escolha. E assim como por mais que eu possa orar e rezar para que você seja um homem e uma mulher de oração, só vai acontecer se você quiser, se você acreditar. Então, ter o caderno espiritual, o diário e a Bíblia é muito importante. E aí, quando a gente lê a Bíblia, é dessa forma despretensiosa. E eu já falei muito para vocês, quando vocês se depararem com nomes próprios, Josué, Moisés, Pedro, Ana, Marta, a gente substitui pelo nosso nome. Por quê? Porque essas pessoas, elas já não existem mais e a palavra é viva. E a palavra é hoje para mim e para você. A palavra é agora para nós. Nós estamos aqui. Nós somos a geração presente. E nós precisamos fazer diferente. Porque a partir do momento que eu tenho a mudança em mim, eu começo a mudar a minha família, mudar o meu bairro, onde eu trabalho, a sociedade, a cidade, o país, o mundo. A gente só consegue mudar quando nós nos posicionamos. Posicionando-nos em quê? Em Cristo. Esse é o nosso norte, esse é o nosso foco. Ah, mas o outro não faz, o outro é ruim, o outro é isso, o outro é aquilo. É problema do outro. Nós não temos condições, nem sequer muitas vezes, de mudar o nosso filho. O filho cresce, vira maior de idade e anda com os próprios pés. A gente só pode mudar nós mesmos. Às vezes fala, ai, meu marido, é minha mulher, ela que tem que mudar. Muda você. Quando você começa a mudar, não tem como o outro não mudar também. Porque é como se fosse uma pedrinha. Se você pega uma pedrinha e joga no rio, o que acontece? Onde ela cai, ela começa a formar um círculo bem pequenininho e vai aumentando, 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 aumentando. E vários círculos tomam um diâmetro enorme e afeta uma parte grande do rio. Uma pedrinha pequena. E assim somos nós. Quando eu mudo, eu consigo mudar uma gama grande de lugares e de pessoas com a minha mudança. Então hoje eu queria pedir para você abrir em Marcos. Nós vamos ler Marcos, capítulo 16, de 1 a 8. Diz assim: Passado o sábado, Maria Madalena, Maria de Tiago e Salomé compraram perfumes para ir ungí-lo. De madrugada, no primeiro dia da semana, elas foram ao túmulo ao nascer do sol. Diziam entre si: Quem vai rolar para nós a pedra da entrada do túmulo? Quando levantaram os olhos, viram que a pedra tinha sido removida. Ela era de fato muito grande. Entretanto, no túmulo, viram um jovem sentado à direita, vestido com uma túnica branca, e se espantaram. Mas ele lhes disse: Não se assustem. Vocês procuram Jesus de Nazaré, o crucificado, ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o puseram. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, para que ele vá na frente de vocês para a Galileia. Aí vocês o verão, tal como ele lhes disse. Saindo, elas fugiram do túmulo, pois estavam tomadas de tremor e espanto, e não encontraram nada e não contaram nada a ninguém. Tinham medo. Essa é a passagem quando Jesus, morreu e ressuscitou. Só que o que chama a atenção para você nessa passagem? É essa forma que você, a partir de hoje, vai procurar ler a Bíblia quando você estiver em oração. Então, nessa passagem, me chamou muito a atenção
a frase: quem vai rolar para nós a pedra da entrada do túmulo? Qual pedra na sua vida precisa rolar? Qual pedra grande na sua vida te incomoda tanto? E é uma pedra que provavelmente sozinha você não esteja conseguindo rolar porque ela é muito grande. Essa pedra, para mim, Jesus coloca no meu coração, é o problema, é o desafio que a gente está vivendo, que você está passando. Só que Jesus venceu. Jesus rolou a pedra. Ele ressuscitou. Ele é maior do que o problema. Ele é maior que o desafio. E aí, o que está me falando aqui? O texto ainda fala: não se assustem. Elas aqui no final estavam tomadas de tremor e espanto. Elas tinham medo. Quantas vezes a gente se sente assim, acuada, com medo, tomada por espanto? E Jesus agora está falando para você: não tenha medo. Eu estou aqui. Se eu estou aqui, o barco não vai afundar. As coisas têm solução. Mas o mais importante que ele me fala agora é: não tenha medo. Tenha a paz na minha presença. Esteja comigo, porque eu não vou te abandonar. Eu não vou te desamparar. E é essa fé que a gente precisa ter. A fé é um dom. E nós precisamos pedir todo dia: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Porque nós somos frágeis e muitas vezes as tentações, o desânimo, a dúvida, a gente começa a ficar tão fragilizado que a gente vai deixando Deus para o lado. E quando a gente percebe, a gente está assoberbado de tanta coisa, tantos pensamentos na nossa cabeça, que a gente não sabe mais para onde ir, vai para uma igreja, vai para outra, vai pedir ajuda num lugar, vai pedir... E a gente fica aí rodando, sem se dar conta que nós temos um acesso fácil e rápido com Deus, que é o nosso Pai, que nos ama e qualquer hora do dia nos atende. Ao invés de ficar rodando, procurando, vagando, vai para o seu quarto. Jesus ensinou isso na oração do Pai Nosso. Vai para o seu quarto, se aquieta, sem celular, sem ruído, sem ninguém. Ai, não tenho esse lugar, a minha casa é sempre cheia. Vai lá na hora do banho. Senhor, purifica-me. Lava-me dos meus problemas, dos meus pensamentos. Milhares de pensamentos, acalma minha mente e meu coração. Ajuda-me a ter o discernimento para ouvir a sua voz. Quando nós estamos muito agitados, fazer exercício de respiração nos ajuda muito a serenar, a acalmar, a abrandar os nossos instintos. Então faça, peça. Jesus nunca negou auxílio a quem pede, mas nós precisamos pedir. Então que a gente possa, a partir de hoje, nessa nova aliança, estabelecer o nosso tempo forte, o nosso tempo de oração, para que a gente consiga ter a clareza e o discernimento para resolver os nossos problemas, mas que a gente possa ter a certeza que não é nós que estamos no controle, e sim é Deus que está preparando, guiando e conduzindo. Tem uma oração, né, que eu acho muito bonita nesse
momento que a gente está vivendo, que é a oração do abandono. Existia um padre, vivia num mosteiro, isso em 1890, chamado Charles de Foucauld. Ele era uma pessoa que fazia muitas orações pessoais e ele meditava muito no Evangelho. E a última oração que Jesus faz, quando ele está na cruz, está lá em Lucas 23, 46. Jesus diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E essa última oração de Jesus pode ser a nossa oração. Não no nosso último momento, mas a oração para todos os momentos. Porque ele escreveu a oração e depois quem quiser me manda um oi lá no WhatsApp e eu te mando o material com essa oração. É uma oração muito bonita. É a oração de abandono, onde ele diz: Meu Pai, eu me abandono a ti. Faz de mim o que quiseres. O que fizeres de mim, eu te agradeço. Estou pronto para tudo. Aceito tudo, desde que tua vontade se faça em mim e em tudo o que tu criastes. Nada mais quero, meu Deus. Nas tuas mãos entrego a minha vida. Eu te dou, meu Deus, com todo o amor do meu coração, porque te amo, e é para mim uma necessidade de amor dar-me, entregar-me em tuas mãos sem medida, com uma confiança infinita, porque tu és meu Pai. Essa oração de abandono é a entrega nossa, total nas mãos de Deus. O que acontece é que a gente tem um problema. Hoje você quer uma porta de emprego, você quer uma cura, você quer restabelecer os seus relacionamentos, você quer ser uma pessoa com mais paciência, você quer ser uma pessoa menos irritada, menos orgulhosa. Só que a gente faz a oração e a gente vai lá e põe, entrego nas mãos de Deus. Eu fiz tudo o que eu podia fazer, não tem mais nada que eu possa fazer, eu estou entregando na sua mão. Só que no mesmo tempo que a gente orou hoje, entregou na mão de Deus, passa 2, 3, 5 minutos, nós estamos lá de volta com o problema, ruminando, pensando, porque a gente se preocupa toda hora. E o abandono é eu entregar na mão de Deus e deixar Deus agir. Porque se eu entrego e eu pego de volta, eu entreguei quando? Nunca. Vai acontecer a graça quando? Nunca. Deus vai se fazer presente quando? Nunca. Por quê? Porque toda hora eu vou lá e pego de volta. E para Deus ser Deus na minha vida, eu tenho que dar espaço, eu tenho que confiar, eu tenho que acreditar. Ah, mas é desafiador eu esquecer o problema. Concordo, quando a gente está vivendo uma situação difícil, a gente pensa nisso toda hora. Mas ao invés de pensar nisso toda hora, pense em Deus toda hora. Meu Senhor, meu tudo, em ti eu entreguei esse problema. Faça-se segundo a vossa vontade. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Jesus me promete a vida e a vida em abundância. Por isso que a oração e eu escrever no meu caderno espiritual é importante. Por quê? Porque vai fazendo a minha mente, ao invés de ficar conectada o tempo todo ao problema, eu ficar conectada com a oração, com a promessa de Deus. Sabendo que eu abandonei na mão dele. E se eu abandonei na mão dele, eu tenho que confiar que na hora dele, do jeito dele, no momento dele, o melhor vai acontecer. Eu preciso dar espaço para Deus ser Deus na minha vida. Agora, nesse momento, com muita fé, Jesus falou: onde 2 ou mais estiverem orando em meu nome, eu estarei presente. Nesse momento, Jesus está agora, aqui conosco. Jesus ressuscitou.
Ele está fazendo agora uma nova aliança. Então agora, quem puder, feche seus olhos e nós vamos pedir a graça na sua vida. Nós vamos agradecer por estarmos aqui. Nós vamos agradecer por estarmos vivos mais esse dia. Nós vamos agradecer pela nossa vida. Tudo que você passou, por mais desafiador que foi, fez você ser quem você é hoje. Posso melhorar? Sem dúvida nenhuma. Até o nosso último dia de vida, nós podemos melhorar. Nós podemos nos arrepender. Nós podemos escolher seguir Jesus. E Ele, na sua infinita misericórdia, nos espera de braços abertos. Mas agora, nesse momento, traga o que você precisa. E nós vamos fazer essa oração de abandono. E nós vamos entregar esse problema que você está trazendo agora aos pés de Jesus. Eu vou fazer uma abertura da oração clamando pelo Espírito Santo. E quando eu começar a oração do abandono, repete também essas palavras. Pai amado, Pai querido, envia neste momento o Espírito Santo a tantas pessoas agora, ouvindo e precisando tanto de uma cura, de um milagre, de um consolo. Precisando tanto sentir a sua presença, o seu amor, a sua ternura. Pai, envia o Espírito Santo, renova a nossa mente, renova o nosso coração, nos fortalece, nos concede sabedoria e discernimento. Olha agora, meu Pai, este problema que essa pessoa tão querida traz agora a seus pés. Fale agora o seu problema. Fale agora o que tanto te aflige, o que tanto está te preocupando. E nesse instante, meu Pai, nós queremos abandonar essa situação e esse problema em Suas mãos, para que seja feita a vossa vontade segundo os vossos desígnios, e consola o nosso coração e acalma nossa mente. E assim nós fazemos essa oração de abandono dessa situação em Suas mãos, pedindo a vossa intervenção. Se você puder, repete comigo. Meu Pai, eu me abandono a Ti. Faz de mim o que quiseres. O que fizeres de mim, eu te agradeço. Estou pronto para tudo, aceito tudo. Desde que Tua vontade se faça em mim e em tudo o que Tu criastes. Nada mais quero, meu Deus. Nas Tuas mãos eu entrego a minha vida. Eu Te dou, meu Deus, com todo o amor do meu coração, porque Te amo e é para mim uma necessidade de amor. Dar-me, entregar-me nas Tuas mãos sem medida, com uma confiança infinita, porque Tu és meu Pai. Amém. Que a partir de hoje, com essa entrega desse problema, dessa aflição, essa graça que você tanto busca, que você tenha a paz, que você escolha fazer essa nova aliança com Jesus, para que você tenha a mente renovada, as suas emoções transformadas e se torne uma nova mulher, um novo homem em oração. Eu agradeço muito você estar aqui junto, para que a gente pudesse estar em conexão e oração a Cristo. Se você puder, me manda um oi lá no WhatsApp, o DDD é 11 95964 4343. O DDD é 11 95964 4343. Se inscreve no YouTube, ajuda o canal a crescer, divulga, para que a gente possa ser mais homens e mulheres em oração. No YouTube é Hora Que Melhora, com Fernanda Jordão, e o Instagram é Hora Que Melhora 43.
se a gente pode edificar um pouquinho, ser um pouquinho de luz na vida do outro, é muito importante. Porque quando o outro está fraco, desanimado, a gente pode ajudar a avivar a fé e a perseverar nessa caminhada, acreditando sempre em Jesus Cristo, que morreu por nós e nos promete essa vida e vida em abundância, com muita alegria e muito amor. Um beijo enorme no seu coração. Até a próxima semana, com o Hora que Melhora.